A Universidade HT está longe de ser um ambiente focado apenas no aprendizado. Na prática, o campus funciona como um simulador cruel do mundo real. O abismo financeiro é esfregado na cara de todos logo na entrada. Máquinas de luxo ocupam as vagas principais, enquanto a esmagadora maioria dos estudantes caminha a pé até os portões. Caminhando invisível por essa multidão, temos o protagonista. O garoto de óculos e cabelo escuro cruza os corredores lotados sempre olhando para o chão, desviando dos esbarrões e das intimidações que rolam soltas pelo caminho. Ele sabe muito bem ler o ambiente. O colégio é dominado por uma hierarquia rígida, cheia de regras ocultas e panelinhas de elite. Afinal, adolescentes precisam de aprovação constante, e entrar para uma facção forte é a forma mais garantida de sobreviver a essa fase. Ele passa direto pelos grupinhos barulhentos, ignorando completamente as rodinhas de fofoca e as risadas altas. O objetivo dele sempre foi muito claro e direto: estudar em paz. Ele tomou a decisão consciente de se isolar para fugir de qualquer confusão que pudesse atrapalhar suas notas e seu futuro. O problema é que o plano deu totalmente errado. Ao tentar virar uma sombra, ele não encontrou paz nenhuma. O garoto vive apavorado, tenso e suando frio a cada passo pelo campus. Quando você não tem aliados nesse lugar, você vira presa. O seu isolamento voluntário transformou o rapaz no alvo perfeito para a maldade gratuita dos alunos que comandam o topo da cadeia alimentar da escola. A regra de sobrevivência do campus se prova na prática em questão de segundos. Enquanto Anhan tenta cruzar o corredor em silêncio, seu caminho cruza com o de 3 caras escorados na parede. Um deles, segurando uma lata de refrigerante, já crava o olhar no alvo perfeito. Sem aviso, a lata aberta é arremessada com força contra a cabeça de Anhan. O impacto é seco. O líquido escuro explode no rosto do garoto, cegando suas lentes e arruinando a roupa limpa. Não há choque ou revolta na expressão de Anhan. Apenas a aceitação muda de quem já normalizou a própria rotina de humilhações. O agressor abre um sorriso cínico. Levantando a mão em um falso gesto de paz, ele debocha da situação, justificando o ataque com a desculpa esfarrapada de que a lata apenas escorregou de sua mão. Em vez de revidar ou chorar, Anhan simplesmente ignora a provocação e continua andando de cabeça baixa. A frieza quebra totalmente a expectativa do valentão. Ele estala a língua, irritado por não ter arrancado os gritos de desespero que esperava da vítima. Frustrado com a falta de diversão, o agressor lança uma ameaça final e direta. Manda Anhan comparecer ao ponto de encontro de sempre, durante a aula de educação física, deixando claro que o tormento daquele dia estava apenas começando. O show de horrores não acaba com a saída do trio. 2 alunas que assistiram ao ataque caem na gargalhada, deixando claro que o campus inteiro é cúmplice. Revidar? A ideia até passa pela cabeça de Anhan, mas ele é realista. Com seu porte físico, qualquer tentativa de defesa seria suicídio. Enquanto se arrasta pelo corredor com o rosto grudando e o olhar vazio, ele tenta se agarrar a uma lógica de sobrevivência. Para Anhan, aqueles caras eram apenas idiotas querendo palco. Eles jamais teriam coragem de cruzar a linha da violência pesada dentro da universidade. O plano dele era simples: abaixar a cabeça, aguentar mais 2 anos de tortura psicológica e se livrar daquele lixo para sempre. Mas a sua ingenuidade cobra um preço rápido e alto. O cenário corta direto para o vestiário, o ponto cego e sem lei da escola. A teoria de que os agressores tinham limites é destruída pelo som seco de um impacto. Um tapa brutal acerta o rosto de Anhan em cheio. Seus óculos voam e as lentes explodem no ar enquanto a força do golpe o arremessa para o lado. O lugar de sempre não era apenas uma provocação, era a sala de tortura particular dos valentões, onde a verdadeira agressão física corria solta, bem longe dos olhos de qualquer testemunha. O vestiário vazio se transforma em uma verdadeira sala de interrogatório sem lei. Anhan é forçado a ficar de joelhos no azulejo frio enquanto recebe uma sequência impiedosa de bofetadas no rosto. Esbanjando o cinismo, ela quer saber em qual número a contagem de tapas parou. A capanga, sem interromper o castigo, apenas ri e admite que já perdeu as contas há muito tempo. A resistência muda do protagonista testa os limites da paciência da agressora principal. A líder se levanta irritada, reclamando que já havia machucado a própria mão de tanto bater nele antes, e o garoto continuava se recusando a soltar um único som. Encarando a teimosia inquebrável de Anhan como uma ofensa pessoal, ela se prepara para encerrar o show. O golpe vem do nada. A garota dispara um chute devastador direto na boca do estômago do rapaz. A força do impacto é tão monstruosa que levanta o corpo de Anhan do chão por um instante. A muralha de frieza desmorona na mesma hora. Em 1 milissegundo, a dor absoluta toma conta do seu rosto. As pupilas perdem o foco, o suor se mistura com as lágrimas e um gemido sufocado rasga sua garganta enquanto todo o ar é expulso violentamente de seus pulmões. O garoto desaba de lado no piso gelado, tossindo de forma descontrolada e lutando em puro desespero por um pingo de oxigênio. A líder do bando abre um sorriso presunçoso de superioridade. Ver Anhan finalmente quebrar o silêncio e agonizar no chão era o troféu que ela tanto queria. Aproveitando a vulnerabilidade do garoto, a agressora decide expor a verdadeira origem de toda aquela perseguição.
Federação. Ironicamente, o plano dela no início do semestre não era destruí-lo, mas sim formar uma aliança. A garota sabia muito bem que o pai de Han era o homem forte por trás do poderoso grupo Baihao, uma conexão valiosa que transformava as famílias dos dois em aliadas naturais no mundo dos negócios. Enquanto a líder fala, o protagonista continua encolhido no chão aos pés dela, tossindo sem parar e sem qualquer força para reagir. O pequeno intervalo não dura quase nada. Sem pena, a garota crava os dedos no cabelo de Han e dá um puxão violento, jogando a cabeça dele para trás. O solavanco brutal arranca um grito agudo da garganta do rapaz, deixando à mostra um hematoma gigantesco e arroxeado que marcava o seu rosto. Transbordando ressentimento e com o ego estilhaçado, ela cospe a justificativa para tanta tortura. Tudo aquilo acontecia por causa de uma rejeição. No passado, ela havia feito um convite para que ele conhecesse o bar de sua família, mas Han a ignorou de forma seca, dando a simples desculpa de que precisava voltar para casa e estudar. Essa atitude foi encarada pela líder como uma ofensa imperdoável. Segurando um cigarro aceso com um sorriso perverso, ela crava a mão no cabelo de Han e puxa a cabeça do garoto para trás de forma brusca. Usando um tom carregado de cinismo, a agressora ordena que ele abra a boca, ironizando que agora teriam todo o tempo do mundo para se divertirem juntos e perguntando se, no fim das contas, eles não eram grandes amigos. Encurralado, com o rosto machucado e a brasa do cigarro perigosamente perto da sua pele, o protagonista tenta desligar a própria mente. A sua única âncora de sobrevivência é repetir para si mesmo que aquele inferno tem prazo de validade. Ele só precisava aguentar firme por mais 2 anos. Sufocado pela fumaça e pelas cinzas lançadas contra ele, o garoto se encolhe. Ele tosse de maneira incontrolável, cuspindo uma mistura nojenta de saliva e sujeira no piso frio. Do alto de sua arrogância, a líder dá risada da cena patética. Ela debocha da impotência de Han e o desafia a ir choramingar para os professores novamente, revelando logo em seguida a sua carta branca para fazer o que quiser. Seu pai é membro do conselho escolar. Dentro daquela universidade, nem o diretor tem coragem ou autoridade para encostar o dedo nela. Ela avisa, em tom de ameaça letal, que da próxima vez que os dois se cruzarem, é bom ele prestar reverência ou estará morto. A humilhação é cravada com um berro autoritário, mandando Han ficar de joelhos. A submissão é completa. O protagonista ajoelha no chão imundo do vestiário, cercado pela líder e suas 2 comparsas, que fumam tranquilamente pairando sobre ele como donas do mundo. A partir daí, a história mergulha direto no estado mental de Han. O cenário muda para um vazio totalmente escuro e isolado. Quebrado, de joelhos e com o rosto encharcado de lágrimas, o garoto faz uma confissão silenciosa e dolorosa. A vista grossa dos professores não fazia a menor diferença. Ele estava completamente sozinho. O que realmente destrói a mente de Han não são as surras no vestiário, mas a frieza absoluta dentro de sua própria casa. A lembrança de seu pai, um homem imponente de terno claro e óculos, é o que mais o assombra. No passado, em vez de qualquer pingo de afeto, o velho entregou apenas um ultimato severo e sem empatia. Lágrimas não eram permitidas para quem quisesse continuar sendo seu filho. A regra imposta por ele era selvagem, exigindo que o garoto revidasse qualquer agressão com força máxima, garantindo que limparia a bagunça depois. O abismo entre os dois culminou em berros, com o patriarca esmagando qualquer chance de resgate ao proibir definitivamente qualquer conversa sobre transferência escolar. O peso desse passado se choca com o presente enquanto o pôr do sol alaranjado ilumina a saída da imponente universidade. Han cruza os portões arrastando os pés, de cabeça baixa e com as lentes estilhaçadas. Ao lado de um luxuoso carro preto, um funcionário engravatado o aguarda. O homem o reverencia como jovem mestre, mas seu sorriso tenso entrega o desespero imediato ao notar o rosto amassado do garoto. O motorista avisa que o patrão fará a refeição em casa naquela noite e sugere que Han coloque rapidamente os óculos reservas que estão no veículo. O alerta é claro: o pai vai explodir de raiva se vir o herdeiro quebrado daquele jeito de novo. A simples ideia de encarar o julgamento e a fúria do pai é a gota d'água. Em vez de entrar no carro, Han cerra os punhos e simplesmente dispara a correr. O funcionário entra em choque e grita por ele, mas é completamente ignorado. O garoto rasga as ruas que começam a escurecer, passando como um vulto por uma chamativa moto esportiva vermelha estacionada na calçada. Ele não está apenas despistando o motorista, mas fugindo em desespero da realidade sufocante que o aguarda na mansão. A perseguição frenética desemboca em uma rede de becos mal iluminados. O funcionário acaba parando no meio das paredes sujas, escorado e puxando o ar com extrema dificuldade. Completamente exausto, ele implora para que o garoto pare com a brincadeira e saia das sombras, confessando em voz alta o seu maior medo: se voltar para casa sem ele, será sumariamente demitido. Han encosta na parede fria do beco, tentando controlar a respiração pesada enquanto o suor escorre pelo rosto. O cansaço da fuga abre as portas para uma revolta antiga. Ele não consegue engolir a mudança do pai, que virou uma verdadeira pedra de gelo desde o sumiço de sua mãe.
O ódio só aumenta ao lembrar da rotina miserável que leva diariamente. Por que foi jogado naquele lixão de colégio cheio de herdeiros mimados? A desculpa do patriarca era forjar seu caráter, mas o garoto suspeita fortemente de que há uma maldade muito maior por trás dessa decisão. A tristeza desaparece rapidamente, sendo engolida por uma fúria incontrolável. Com o maxilar travado e o olhar cortante por trás das lentes rachadas, Han decide chutar o balde de vez. Vai sumir no mundo só para testar qual será a reação do pai. Tomando as rédeas da própria vida, ele avança sozinho pelas calçadas iluminadas pelo neon da cidade, focado apenas em achar algum lugar para passar a noite. O plano parecia dar certo, até ele notar algo bloqueando a saída da viela. A mesma moto esportiva vermelha, vista minutos antes, está atravessada no caminho, aguardando no cenário noturno. O sangue do garoto gela instantaneamente. O terror paralisa seus músculos quando a pessoa em cima da máquina tira o capacete. É a líder do massacre no vestiário, a agressora de cabelo raspado. Ostentando aquele sorriso sádico e doente inconfundível, ela reconhece sua vítima favorita na mesma hora e lança uma provocação carregada de ironia, perguntando se ele estava precisando de uma carona. O pânico absoluto assume o controle. Han dá meia volta e corre pelas ruas estreitas como uma presa caçada. O instinto de sobrevivência berra em sua mente, pois ele tem total clareza da situação. Se a garota já era um monstro dentro do campus onde precisava manter as aparências, ser pego na rua no meio da noite significava assinar a própria sentença de morte. Puxando o ar com desespero, ele enxerga uma chance de salvação no fim da rua. Uma grande grade de proteção aparece logo à frente, na beirada da pista. Focando sua vida nessa última saída, ele acelera os passos no limite extremo rumo ao obstáculo. A lógica parecia exata. A moto não tinha como atravessar a barreira de metal. Em um pulo de puro instinto de sobrevivência, Han ultrapassa a grade de proteção, cortando a luz do pôr do sol. Mas o alívio dura exatamente 1 milissegundo. Ao olhar para baixo através das lentes quebradas, ele percebe o erro fatal. Não havia chão do outro lado. O garoto é engolido pelo vazio. Ele despenca a ladeira abaixo, rolando de forma violenta e desengonçada por um barranco íngreme tomado pelo mato. A queda brutal destrói qualquer controle sobre o próprio corpo, culminando com sua mochila pesada sendo arrancada das costas e espatifando contra o chão no final da descida. Jogado de bruços na terra, com o corpo dolorido pela queda e a respiração falhando, Han tenta se erguer com os braços trêmulos. O pavor o paralisa quando a sombra do seu maior pesadelo cobre o seu corpo. O som de passos calmos e pesados anuncia o inevitável. É o valentão de cabelo raspado. Ele havia estacionado a moto e descido a pé. Transbordando o cinismo, o agressor cobra explicações sobre o motivo de tanta correria. Ele transforma o desespero do garoto em uma piada doentia, reclamando que sua oferta de carona era um gesto de pura amizade e que a fuga apenas confirmava o desrespeito de Han. O castigo é imediato e humilhante. A sola do sapato do valentão desce sem dó contra a lateral da cabeça do protagonista, enterrando o rosto machucado do garoto diretamente na terra. Olhando a vítima de perto, ela começa a pensar em voz alta sobre qual seria o castigo perfeito para aquela fuga. Destilando maldade, a garota comenta que os dois eram colegas de turma há tempos, mas nunca tinham tirado uma foto juntos. A provocação logo vira uma ordem extrema, pressionando ainda mais o sapato contra o rosto do garoto. Ela exige que ele passe por uma humilhação física gravíssima e degradante na frente da câmera. A agressora já se diverte por antecipação, avisando que a imagem seria jogada direto no grupo de mensagens da escola para que o colégio inteiro desse risada da cara dele. Com o rosto afundado na terra e a sanidade por um fio, a mente de Han entra em colapso. No escuro de seus próprios pensamentos, ele tenta desesperadamente se agarrar à sua única regra de sobrevivência, repetindo para si mesmo que precisava suportar aquele inferno por apenas mais 2 anos. Mas a ameaça de destruição total da sua dignidade quebra alguma coisa dentro dele. A aceitação passiva evapora de vez. O velho mantra de aguentar firme de repente soa como uma sentença absurda e impossível de engolir. O limite da submissão é completamente rasgado. Em um surto de fúria cega e desespero, Han ignora as lentes rachadas e a dor no corpo, soltando um grito explosivo de revolta. Com um movimento violento, ele usa toda a força que lhe resta para empurrar o sapato da agressora para longe da sua cabeça. A reação súbita e agressiva pega a líder do bando totalmente desprevenida. Sem tempo para tentar se apoiar ou reagir, ela perde o equilíbrio e é jogada com força para trás, caindo de costas no chão de terra com um baque pesado. O sorriso debochado do agressor evapora em segundos, dando lugar a uma raiva descontrolada. Caído no chão de terra, ele cospe xingamentos furiosos contra Han enquanto se apoia para levantar. Tentando disfarçar a humilhação, o valentão grita que o garoto não passa de um covarde patético que fingiu ter culhões por alguns segundos. Mas a dinâmica mudou totalmente. Han não está correndo em desespero dessa vez. Abaixando-se rapidamente próximo ao limite da trilha, sua mão fecha com força ao redor de uma pedra pesada e sólida. A mente do garoto passa a calcular os riscos de forma fria. Ele pesa os fatos. Nunca brigou de verdade na vida, mas seu perseguidor também é apenas um estudante comum, sem nenhum preparo especial. Além disso, o fator decisivo era a distância. O
agressor o havia seguido sozinho até aquele fim de mundo. Com uma arma improvisada e o elemento surpresa, as chances deixavam de ser zero. Segurando a pedra com as duas mãos e respirando fundo para conter o tremor nos braços, Han se vira para encarar o perigo. Do outro lado, o valentão de cabeça raspada limpa a sujeira da roupa, recupera o ar de superioridade e abre um sorriso sádico. Debochando da cena, ele aplaude a coragem repentina e dispara uma provocação sarcástica, dizendo que era exatamente essa postura submissa que ele esperava ver, e que agora sim, Han estava agindo como um homem de verdade. A provocação atinge o nível máximo quando o agressor aponta o dedo para a própria testa, desafiando Han a acertar bem ali e apostando que o garoto não tem culhões para isso. Cego pela fúria e tomado pela adrenalina, Han solta um berro estridente e avança com a pedra erguida para desferir o golpe. Mas a reação é instantânea e cruel. Com um sorriso de canto de boca, o valentão sussurra que o ataque é lento demais. Em uma fração de segundo, antes da pedra descer, um soco brutal acerta a boca do estômago de Han. A força do impacto arqueteja o corpo do garoto no ar e suga todo o oxigênio de seus pulmões. A pedra voa de suas mãos, estatelado de costas e totalmente sem defesas na terra, Han sente a certeza da morte se aproximando. Ele amaldiçoa a própria ignorância por não saber que o agressor era o principal nome do clube de boxe da escola. O valentão se aproxima lentamente, esbanjando um sorriso sádico e lembrando que aquele beco é um ponto cego sem câmeras, perfeito para espancá-lo até o quase óbito sem deixar rastros. Porém, bem no ápice do desespero, o cenário sofre uma virada completamente inesperada. Passos acelerados ecoam de repente no asfalto. Antes que qualquer reação seja possível, uma figura mascarada surge das sombras em um salto acrobático absurdo, desferindo um chute voador brutal direto na cara do agressor. A violência do golpe arremessa o valentão ao chão, fazendo-o cuspir sangue enquanto tenta se apoiar de forma trêmula nas mãos. A figura aterrissa com estilo, comemorando o acerto com empolgação. Tonto e fervendo de ódio, o agressor levanta o rosto para encarar o intruso e exige saber quem ousa desafiá-lo. Sangrando pela boca e com os reflexos no limite, o valentão assume uma postura de combate na rua. Analisando o oponente com cautela, ele conclui mentalmente que, pela força daquele chute, o mascarado com certeza é um lutador profissional. Mas, antes que possa calcular qualquer estratégia, a figura surpreende a todos ao executar um salto acrobático inacreditável, alcançando cerca de 2 metros de altura no ar, deixando o agressor completamente paralisado e boquiaberto com a impulsão desumana. Tentando aproveitar a suposta abertura, o valentão dispara um soco pesado e direto, mas a velocidade do mascarado zomba de qualquer expectativa. Usando uma agilidade impressionante, a figura emenda um novo golpe aéreo fulminante, encaixando o que comemora alegremente como um combo perfeito de 2 hits. O impacto manda o líder do bando direto para o chão, nocauteado e completamente tonto. Sem perder um segundo, o misterioso salvador se aproxima, agarra Han pelo colarinho e coloca o garoto desacordado e machucado sobre os ombros, desaparecendo na noite em uma fuga veloz. Caído na terra, cuspindo sangue e consumido pela raiva, o valentão assiste à fuga e berra ameaças furiosas, prometendo que Han vai pagar com a vida assim que colocar os pés na escola no dia seguinte. O cenário muda bruscamente para o interior de um galpão escuro e abandonado à noite. Sentado no chão frio e ainda zonzo, Han encara o salvador misterioso de jaqueta vermelha, sem entender nada, e exige saber o motivo de ter sido tirado de lá e quem diabos ele é. O rapaz de jaqueta se abaixa calmamente e responde com um sorriso cínico, alegando que estava apenas de passagem, viu que os valentões usavam uniformes caros e deduziu que haveria uma boa grana nos bolsos deles, e exige de 300 a 500 dólares como pagamento pelo resgate. Mas, ao se aproximar para analisar melhor o garoto machucado, ele decide arrancar a máscara preta. O salvador congela instantaneamente. Com o cabelo loiro espetado à mostra e uma expressão de pura incredulidade, ele fita o rosto de Han de perto, notando traços idênticos aos seus. Chocado com a bizarra coincidência, ele solta a pergunta que muda tudo. Por que o protagonista é exatamente igual a ele? O mundo se expande para Shinluo, uma das nações mais ricas do planeta, cujo coração é a famosa capital da Chuan. Mas a grandiosidade esconde uma cicatriz profunda. O distrito de Jiujiang, um território esquecido e marginalizado conhecido como o grande lixão da cidade. Ruas destruídas, transporte precário, zero câmeras e ausência total da polícia transformaram o lugar em um viveiro de criminosos armados com barras de ferro e lâminas. Esse cenário de terra sem lei corre a lenda de um vigilante enigmático que faz sua própria justiça, um combatente implacável capaz de solar 100 inimigos sozinho. Quando ele crava o olhar em alguém, jamais larga o osso, ganhando a fama de um animal irracional e o temido apelido de cachorro louco. A atmosfera pesada contrasta com uma cena bizarra em uma ruela próxima. Um cãozinho e um gato preto conversam como se fossem humanos. O cão pergunta se o felino nunca ouviu falar da lenda local, e o gato mia animado que cruzou a cidade inteira apenas para virar o braço direito do herói. A dupla dispara em direção a uma oficina decadente chamada Old Jeans Auto Repair. No local, um jovem de cabelo castanho espetado bate boca com um mecânico idoso de boné amarelo que termina de mexer em uma moto. O senhor avisa o preço do serviço: 700 dólares. O cliente entra em colapso e berra indignado.
acusando o velho de assalto à mão armada só porque pediu para consertar um simples pneu furado, o que deveria custar no máximo 70. A gritaria é interrompida quando um homem careca, gigante e com uma cara de poucos amigos surge na porta da oficina, encarando a confusão com uma expressão totalmente confusa. O jovem de cabelo espetado engole a seco, murmurando que o Pix já foi feito e avisando que vai levar sua moto embora. O mecânico de boné amarelo apenas aponta para o interior da oficina, mandando ele empurrar o veículo para dentro. Nesse instante, o gigante careca, com os braços fechados em tatuagens, estranha a ausência do garoto e pergunta pelo paradeiro dele. O velho responde na maior tranquilidade que o rapaz teve que dar um pulo na rua para fazer um freela e descolar uma grana extra. A cena explode para as ruas caóticas do distrito. Uma verdadeira patrulha do crime avança, rasgando os becos em alta velocidade, dividida entre motos barulhentas e patinetes elétricos. Os marginais estão furiosos, berrando de ódio porque nem usando os motores elétricos conseguem colar no fugitivo, chocados com a velocidade desumana que o cara está imprimindo a pé. Quem comanda essa fuga insana é o loiro de jaqueta vermelha. Ele voa pelas vielas e escadarias de pedra correndo mais rápido do que qualquer veículo daquela corja. Lançando um olhar para trás, ele estampa um sorriso sádico e mostra os dentes em sinal de puro deboche. Um dos motoqueiros tenta fechar o cerco, mas o loiro salta com leveza absurda por uma escadaria íngreme. Já no topo, ele vira o rosto para o perseguidor, puxa a pálpebra com o dedo e crava um belo dedo do meio, mandando a horda inteira comer sua poeira enquanto desaparece nas curvas do distrito. Olhando de relance por cima do ombro com uma postura totalmente descontraída, ele vê a horda de marginais colada em sua cola. O líder da corja perde a paciência, berrando para que os capangas abandonem as motos e cerrem o cerco a pé de uma vez por todas. De supetão, o loiro derrapa e para bruscamente no meio de uma clareira de terra batida. Enquanto os perseguidores chegam bufando e fecham o cerco ao redor dele, o garoto vira de costas, apoia as mãos na cintura e manda a real com um tom de puro deboche. Ele confessa que guiou toda aquela corja até ali de propósito, questionando se eles haviam entendido o motivo. Esbanjando um sorriso afiado e exibindo os dentes, ele joga na cara deles que o plano era tirá-los dos veículos, já que a pé nenhum deles teria a menor chance de escapar quando o massacre começasse. O chefe da gangue Gale, marcado por uma cicatriz feia no rosto e tomado pela fúria, franze a testa e rebate aos gritos. Ele acusa o loiro de ter tido a ousadia de invadir o território deles para extorquir taxa de proteção e ainda continuar tirando onda, ironizando os boatos de que ele conseguiria solar 100 homens sozinho e ostentar o título de cachorro louco. Apontando o dedo com ódio, o líder avisa que a facção inteira quer testar essa marra na prática e ordena o ataque em massa. Sem perder o rebolado e mantendo o sorriso sádico no rosto, o loiro saca um bastão de ferro, calculando mentalmente que 20 e poucos capangas formavam a medida exata para um aquecimento antes do prato principal. A multidão de criminosos ruge e parte para cima em disparada, enquanto ele ergue a arma, pronto para transformar a poeira daquele terreno em um verdadeiro campo de batalha. A carnificina tem início quando a horda avança contra o loiro, que os aguarda de braços abertos no centro da arena improvisada. Com reflexos absurdos, ele esquiva e rebate com precisão cirúrgica, estapeando os inimigos com o bastão e emendando um chute voador brutal que acerta em cheio o queixo de um dos capangas, estatelando-o no chão. Em pouco tempo, a poeira baixa revelando dezenas de corpos caídos e gemendo de dor ao redor. O loiro agarra um dos oponentes pelo colarinho e ironiza, dizendo que eles pelo menos dão um pouco mais de trabalho do que os boatos diziam. Logo em seguida, estatelado na terra, todo quebrado, sangrando e tremendo dos pés à cabeça, o líder da gangue Gal ergue o rosto em choque. O loiro se aproxima na maior tranquilidade, apoiando o bastão no ombro enquanto caminha entre os feridos. Ele debocha do preparo físico da corja, questionando se aquilo era tudo o que sabiam fazer antes de posarem de donos da Rua do Templo. Com um sorriso convencido no rosto, ele exige saber como deveriam chamá-lo dali em diante. Aterrorizado e sem margem para orgulho, o chefe gagueja e troca o apelido de cachorro louco por um submisso chefe. Aproveitando a vitória, o loiro cobra o pedágio pela perseguição, conta rapidamente 24 capangas caídos e crava a exigência de $200, saindo do local com uma garrafa na mão e o bolso cheio. Com a garrafa de leite em uma das mãos e o passo leve sob a luz do entardecer, o loiro celebra o saldo do dia, sorrindo e comemorando o lucro fácil de 200 paus. Enquanto aprecia a calçada, um barulho nos arbustos chama sua atenção. Entre as folhas, um cãozinho recém-nascido fita com olhinhos famintos, choramingando baixinho de medo. A pose de marrento derrete na hora. O rapaz despeja um pouco de leite na palma da mão, agacha perto de um poste e estende o braço com cuidado. O filhote hesita, mas logo avança para lamber o líquido com carinho. Minutos depois, cruzando a placa que marca os limites do distrito de Jiujiang, ele caminha com as mãos nos bolsos e a mente longe. Traçando planos para o futuro com um sorriso firme, ele jura que vai dar o fora daquele lixão assim que juntar o suficiente para pagar o tratamento médico adequado para a perna de sua mãe na cidade grande.
Paz, no entanto, dura pouco. Um estudante de cabeça raspada e jaqueta preta com o brasão da Universidade HT avista o loiro de longe e surta de alegria, comemorando mentalmente por ter achado sua presa. Notando a aproximação e a áurea agressiva do novo oponente, o loiro apenas sorri de canto, deixando escapar uma risada irônica antes de se virar para encará-lo. Só que a pose caindo em campo desaba no mesmo segundo. O loiro trava estático ao falhar a respiração, encarando o rapaz de uniforme escolar jogado e encolhido no chão escuro. Com gotas de suor gelado na testa e os olhos esbugalhados de puro pânico, ele gagueja em total incredulidade, soltando um grito de choque ao perceber o impensável. O garoto machucado tem exatamente a mesma cara que ele. O recém-chegado de cabelos pretos, coberto de hematomas e com o rosto manchado de sangue, geme de dor na penumbra. Agachado logo à sua frente, o loiro aperta as bochechas do garoto com força para testar se é real, arregalando os olhos em choque absoluto e berrando que aquilo desafia qualquer lógica. Um silêncio tenso paira entre os dois. Enquanto o loiro ajeita a jaqueta e arruma o cabelo espetado, o rapaz ferido o fita com intensidade. Quebrando o clima, o garoto de cabelo preto estica o dedo trêmulo e solta a pergunta que corta o ar. Se ele poderia ser seu irmão mais velho. O loiro paralisa com um "hã?" estridente. O pensamento é puxado de volta para uma lembrança antiga de infância, onde um homem parrudo de boné e macacão de mecânico revelava a verdade. Ele não era o pai biológico, apenas o havia encontrado e acolhido. Na memória, o velho o aconselhava a esperar a maioridade para procurar a família de sangue, mas proibia severamente que ele saísse do distrito de Jiujiang até lá. No flashback, o pequeno loiro abria um sorriso largo exibindo os dentes, respondendo sem o menor pingo de interesse nos pais biológicos e afirmando que, por ter sido criado por ele, aquele mecânico era o seu verdadeiro pai. Trazido de volta ao presente, o rapaz de cabelo preto tenta juntar as peças, argumentando que a semelhança não pode ser coincidência. Ele revela que costumava ter um irmão gêmeo dado como morto em um incêndio hospitalar logo após o nascimento. Contudo, como o prédio tinha virado cinzas, jamais houve provas reais do óbito. Com os punhos cerrados e um sorriso carregado de esperança, ele insiste que a idade bate. Os rostos são idênticos e crava com convicção que eles só podem ser irmãos, comemorando a ideia de que finalmente a mãe deles poderá. O loiro corta a frase com frieza, rebatendo que, mesmo que fossem irmãos, sua vida e sua família já estavam definidas. Virando as costas, ele manda o garoto voltar para casa, exige que finja nunca tê-lo visto e que aceite a suposta morte no incêndio, pois estava satisfeito do jeito que as coisas estavam e não queria ninguém bagunçando sua paz. Enquanto o loiro se afasta sem olhar para trás, o rapaz de cabelo preto abaixa o rosto em um silêncio sombrio, revivendo na memória a imagem do pai de óculos e de uma mulher presa a uma cadeira de rodas sendo conduzida por uma enfermeira, enquanto conclui em silêncio que continuar naquele inferno doméstico talvez fosse insuportável. O loiro empaca o passo, vira o rosto e pergunta o que o garoto resmungava, emendando a questão sobre quanto dinheiro ele tinha guardado e como era sua habilidade em combate. O rapaz responde que consegue solar uma centena de oponentes, questionando o motivo do interesse. No mesmo instante, o garoto de cabelo preto estica o braço exibindo a tela do celular com um saldo bancário de 1 milhão de yuanes, lançando uma proposta explosiva. Se o loiro assumir seu lugar na escola e espancar quem o oprime, todo aquele dinheiro será dele. De costas, o loiro trava diante da oferta astronômica. Os olhos do loiro se transformam em cifrões, brilhando de ganância pura e pura excitação, enquanto ele começa a girar em círculos, atônito com a mesada absurda de quem nasce em berço de ouro. Contando os dígitos na tela do celular com os dedos trêmulos, ele junta as palmas das mãos com um sorriso gigantesco e radiante, perguntando se a oferta era séria. Para provar que o acordo é sério, o rapaz de cabelo preto sugere fazer um pix de 100 mil adiantado. O loiro recusa na hora, abrindo um sorriso cheio de presas e explicando que prefere receber tudo após a entrega para evitar qualquer suspeita de golpe. Ele justifica que 1 milhão de uma vez só exige tempo para digerir e que 100 mil já resolveria sua vida por enquanto. Insistindo no perigo, o garoto rebate afirmando que o serviço vai demorar pelo menos 3 meses, pois a Universidade HT é um poço de herdeiros mimados, panelinhas complexas e conexões pesadas com o submundo do crime. Suando frio, ele alerta que uma abordagem errada pode custar a vida do substituto. A reação é uma gargalhada escancarada e cheia de marra. O loiro descarta o medo com deboche, afirmando que, se o problema envolve criminosos ou até mesmo fantasmas, ele simplesmente vai descer o sarrafo até tudo obedecer. O rapaz faz apenas uma exigência extra para evitar problemas burocráticos. Pede que o loiro evite ser expulso por excesso de violência, já que manter a vaga é essencial para o plano. Confiante, o loiro bate no peito e garante que sua sobrevivência no distrito de Jiujiang nunca dependeu apenas de força bruta, prometendo resolver tudo com sua própria malícia. Com um sorriso astuto desenhado no rosto, o loiro se identifica como Jin Yansheng. Em resposta, o garoto de cabelo preto ergue o punho e se apresenta com um leve sorriso. Anhan. Os dois encostam os punhos, firmando o acordo para que Jin assuma seu lugar na escola. Mas no instante em que o trato é selado, o suor frio escorre pela testa
testa de Jin ao se lembrar da regra de ouro imposta pelo velho mecânico. Se você der um único passo para fora do distrito de Jiujiang antes de completar 20 anos, nunca mais ponha os pés aqui. Desesperado, Jin agarra a própria cabeça e berra que esqueceu completamente de um detalhe crucial. Han, confuso, pergunta o que houve. Com um sorriso maníaco e os olhos brilhando de empolgação, Jin segura Han pelos ombros e solta uma ideia absurda. Eles precisam trocar de identidades, exigindo que Han finja ser ele e sobreviva no distrito. Han fica em total silêncio, vasculhando o ambiente com um olhar tenso, enquanto absorve o cenário caótico de manchas de sangue na parede e seringas jogadas no chão. Ignorando a atmosfera pesada, Jin passa o braço por cima dos ombros de Han, sorrindo de orelha a orelha e garantindo que ele poderá caminhar por ali como o verdadeiro dono do pedaço, já que ninguém teria coragem de desafiá-lo, decretando que o problema está resolvido. Quando Han abre a boca para ponderar um mas, Jin o corta na hora, mandando-o relaxar. Afinal, Han é seu cliente e ele jamais brincaria com a segurança de quem paga o seu salário. Porém, assim que a frase termina, Jin surpreende Han com um golpe traiçoeiro e certeiro, fazendo o garoto de cabelo preto despencar desabado e desacordado direto no chão. Jin Yansheng pergunta o que aconteceu, enquanto Han continua sentado no chão, gemendo de dor e segurando a perna machucada. Inspecionando o ferimento roxo e inchado, Jin Yansheng respira aliviado ao concluir que não houve fratura exposta, mas provavelmente apenas uma fissura óssea que sararia em 1 ou 2 meses de repouso absoluto. Com um sorriso despreocupado, ele comenta que o imprevisto até calhou bem, afinal vivia se machucando em confusões, o que impediria que seu pai adotivo, velho Jin, desconfiasse de qualquer troca. Olhando para o próprio estado deplorável, Han pergunta se tem certeza de que não precisa de um hospital, já que o inchaço estava terrível. Ignorando o medo do garoto, Jin Yansheng manda ele parar de drama e garante que vai ficar tudo bem. Agachando-se em seguida, ele oferece as costas para carregá-lo para fora daquele distrito onde todo mundo o conhecia. O cenário muda drasticamente para a fachada imponente da Universidade HT, sob a luz do dia. Pouco depois, o rapaz de cabelos pretos e óculos, agora respondendo como Jin Yansheng, atravessa os portões carregando uma mochila em meio ao fluxo agitado de estudantes de elite correndo pelo campus. Exibindo óculos novos e um sorriso de orelha a orelha, o falso Jin Yansheng absorve a grandiosidade daquela escola rica. Na imaginação dele, notas de dinheiro começam a chover do céu enquanto ele comemora a chegada iminente do seu 1.000.000 de yuanes, disparando a correr pelo pátio com uma animação absurda. Escondidos perto de uma pilastra, um grupinho de alunos espreita o pátio. Um capanga indaga o chefe sobre quem estão aguardando. Bem no momento em que um estudante apavorado é obrigado a entregar uma bola de basquete ou futebol ao líder. O valentão principal, alto e marrento, aponta para o falso Jin Yansheng, cruzando o gramado e ordena que o aluno chute aquilo com toda a força direto na cabeça do novato. A bola rasga o ar como um míssil. Sem tempo para defesa, o impacto pega em cheio na testa do disfarçado, arrancando seus óculos e fazendo-o desabar na grama, enquanto o próprio atirador se assusta com a violência do chute. Só que a física prega uma peça insana. A bola ricocheteia com tanta potência que volta como um tiro, acertando em cheio a cara do próprio valentão e estatelando-o no chão, cercado por capangas em pânico que berram pelo chefe. Recompondo-se e ajeitando os óculos caídos, disfarçado como Jin, reconhece o agressor como o carrasco que o aterrorizava no dia anterior. Um sorriso predador brota em seus lábios ao constatar que a presa veio até ele. Numa virada cínica, ele corre na direção do grupo, desculpando-se aos berros e fingindo inocência ao alegar que joga desde pequeno e que foi puro reflexo, perguntando se o chefão está bem. O valentão se levanta trêmulo, rangendo os dentes de ódio com uma carranca gélida. Ao fundo, dezenas de estudantes registram a cena com celulares, comentando empolgados sobre o espetáculo. Rangendo os dentes de pura raiva diante da humilhação pública, o valentão ferve de fúria. Virando as costas para ir embora, o falso Jin lança uma estocada final por cima do ombro, intimando o rival para um acerto de contas na cobertura durante o intervalo e decretando com um sorriso sádico que ele cavou a própria cova. Brilhando friamente através das lentes, o olhar do protagonista sela o início da caçada. Enquanto isso, sob o crepúsculo alaranjado e as ruínas urbanas do distrito de Jiujiang, o verdadeiro Jin Yansheng troca ideia com o velho Jin em frente à oficina Old Jin's Auto Repair. Curioso, ele pergunta o que o velho mais desejaria se ficassem ricos de repente. Sentado no banquinho, vestido com seu macacão sujo de graxa e o boné clássico, o mecânico responde seco que não quer luxo nenhum, resmungando que já estaria no lucro se o moleque parasse de arrumar confusão para a cabeça dele. Um sorriso convencido escapa dos lábios de Jin Yansheng. No mesmo instante, o velho Jin ajeita a calça e revela uma prótese metálica na perna, selando o momento com um raro gesto de cumplicidade silenciosa. A narrativa puxa um flash rápido de 2 garotos correndo juntos na infância, antes de saltar para a fachada imponente da Universidade HT sob a luz do dia. Disfarçado e cantando baixinho,
O protagonista sobe os degraus correndo em direção ao acerto de contas. Com um sorriso feroz e os dentes à mostra, o falso Jin Yansheng reflete em pensamento que, com 1 milhão no bolso, finalmente poderá pagar pelo tratamento médico e devolver a glória e a mobilidade às pernas do pai. Ele aperta a maçaneta da cobertura, decretando mentalmente que sua bolada está logo ali. Mas, assim que abre a porta e entra, a expressão se fecha em um semblante gélido e controlado. Na cobertura, o líder dos valentões o aguarda cercado de capangas, enquanto um subordinado serve de apoio no chão. O agressor principal, furioso com a humilhação, cobra satisfações sobre quem o havia chutado 2 vezes no dia anterior, exigindo que o culpado fosse trazido ali sob ameaça de morte. Mantendo a pose de vítima inofensiva, o protagonista tenta contemporizar, sugerindo que, já que estudam na mesma sala, poderiam apenas coexistir em paz. O valentão abre um sorriso sádico e debochado, declarando que a rotina escolar é tediosa e que praticar bullying é a única forma de entretenimento aceitável. O protagonista rebate com frieza, perguntando o que aconteceria se ele recusasse, questionando se apanharia ali mesmo e se não temia as regras da instituição. O líder gargalha da inocência alheia, gabando-se de que a cobertura é um ponto cego sem câmeras de segurança, ironizando se o garoto pretendia correr para a diretoria. O falso Jin Yansheng abre um sorriso cínico ao confirmar a ausência de câmeras, enquanto o olhar do valentão se estreita em puro ódio. Sem aviso, o protagonista enfia a mão no casaco e saca um mata-mosquetas vermelho, chacoalhando-o no ar. Perplexo, o líder pergunta se o garoto perdeu o juízo e o que pretende fazer com um brinquedo daqueles. Mostrando os dentes em um sorriso predatório, o protagonista explica que usará o objeto porque tem receio de exagerar na força com os próprios punhos, afirmando que o mata-mosquetas é perfeito para prolongar a brincadeira. Rangendo os dentes de raiva e acusando-o de empinar o nariz só porque encontrou um protetor. O líder berra a ordem para que os capangas partam para cima do intruso. Os capangas partem para cima de Anhan em disparada, mas o protagonista desliza pelo chão com um sorriso sádico e começa a girar o mata-mosquetas no ar em alta velocidade, cortando o vento enquanto o ataque inimigo se aproxima. O pau come solto na cobertura. Anhan desvia no reflexo e deixa os 2 capangas baterem de cabeça um contra o outro, gerando berros de dor e frustração, perfilando-se de ódio ao ver os subordinados no chão. O líder da turma avança bufando, indignado por um suposto Zé Ninguém ter ousado revidar. O chefão dispara um soco pesado, mas o protagonista passa por baixo do golpe com uma fluidez absurda e crava o mata-mosquetas direto na bochecha do agressor. Os estalos ecoam, o valentão cospe saliva, voa para trás totalmente tonto e fica com a marca vermelha do utensílio impressa na cara. O falso Jin não dá trégua, brandindo a ferramenta numa velocidade insana. Ele zomba do trio enquanto distribui ferroadas a torto e a direito. Desesperados, os capangas caídos tentam correr para salvar o chefe. Não adianta nada. Anhan salta com uma agilidade desumana e emenda uma sequência de golpes que capota os 3 no concreto de uma só vez. Encurralado e tremendo dos pés à cabeça, o líder recua no chão com o olhar estatelado de puro pavor. Na mente dele, a silhueta de um Doberman feroz de olhos brilhantes surge projetada atrás do protagonista, coroando uma aura fria e dominante que deixa claro quem manda ali. Com o valentão estirado e com o rosto deformado pelas batidas do mata-mosquetas, Anhan mete o louco e larga uma mentira lavada para garantir moral. Finge que sempre foi um monstro na porrada, mas que escondia o poder por promessa de família. Ele emenda um aviso gélido, mandando o agressor sumir de sua frente para sempre. Caso contrário, a próxima rodada seria com os punhos limpos. Enquanto caminha de costas para a saída, Anhan sela o blefe com um sussurro cínico, inventando que quase espancou um colega até a morte no fundamental e que, por isso, jurou manter um perfil baixo. Tonto e com a visão embaçada pelas pancadas, o líder dos valentões absorve a mentira com o cérebro fritando de dúvida antes de apagar de vez com um baque seco no chão, espalhando o desespero entre os capangas que berram por socorro. Do outro lado da porta, já do lado de fora da cobertura, o falso Jin desmancha a pose marrenta e abre um sorriso vitorioso, admitindo em pensamento que aquela história inventada foi pura cafonice, mas funcionou perfeitamente para aterrorizar os valentões. Horas depois, o líder acorda estirado na cama da enfermaria, gemendo de dor com o rosto desfigurado. Ele dá um bote para cima, furioso, e começa a esculachar os capangas, mandando reunirem uma tropa maior para caçar o protagonista. Mas antes de terminarem o plano, ele nota que os subordinados estão travados, com os braços erguidos e banhados em suor frio, sentado numa cadeira bem à frente, um estudante de mechas roxas no cabelo, o topo da cadeia alimentar. Os fita com um sorriso cínico, cruzando os dedos em um gesto ameaçador. Ele esbraveja que é inaceitável perder o controle da própria corja e apanhar para um Zé Ninguém, manchando a reputação de todos os calouros. Com a voz gélida, ele questiona os capangas estáticos sobre como deveria punir tamanha incompetência. Enquanto o líder derrotado chora, implorando por clemência, o garoto de cabelo roxo sorri de forma sádica, soltando que quem está no hospital deve apenas descansar. Ele estica a mão,
ordena que o subordinado a segure e impõe uma ordem brutal. Manda o ferido abafar a própria boca com força, alertando que qualquer gemido traria um castigo pior. Com os olhos esbugalhados de pavor, o valentão obedece, mordendo a mão enquanto o superior estala os dedos dele em uma demonstração pura de sadismo. Livre da tortura silenciosa, o garoto de cabelo roxo se levanta e despacha o subordinado para casa. Sozinho, ele divaga mentalmente sobre nunca ter ouvido falar de alguém chamado Anhan, decidindo caçá-lo pessoalmente. Um sorriso calculista e perigoso estampa seu rosto, deixando claro que o disfarce do falso Jin está prestes a atrair a atenção do verdadeiro dono do topo da escola. Fora dos portões da Universidade HT, o crepúsculo engole o campus enquanto a maré de estudantes começa a se dispersar. Um motorista particular berrando por jovem mestre, de dentro de um luxuoso carro estacionado chama a atenção, acenando firme para o protagonista. Batendo o olho na cena, o falso Jin logo deduz que se trata do motorista particular de Anhan. Nesse exato momento, ele tenta puxar papo com o protagonista, inventando que passou a noite passada em claro de tanta preocupação, que acobertou a briga dizendo ao chefão que o colega dormiu fora, justificando que tudo não passou de uma birra infantil e implorando para voltarem em paz, agradecendo aos céus por tê-lo alcançado logo após o sinal de saída. O motorista abre a porta de um imponente Rolls Royce e convida com reverência. Por aqui, jovem mestre. Ajustando os óculos com uma postura marrenta, o falso Jin pensa extasiado. Caramba, uma Rolls Royce. Viver de fachada é bom demais. Ele embarca no veículo de luxo e some na direção do horizonte urbano. Confortavelmente instalado no banco traseiro, cruzando as pernas com pose de aristocrata, o protagonista se lembra de dar satisfações. Puxando o celular com a tela trincada, ele abre o chat para atualizar o verdadeiro Jin Yansheng. Na mensagem, avisa que já passou o cerol no valentão e duvida que o infeliz volte à gracinha. Do outro lado, o verdadeiro Jin responde alertando sobre o chefão de facção que apoia o grupo, mas o falso protagonista rebate com soberba, garantindo que vai amassar qualquer reforço que mandarem. Na sequência, o verdadeiro Jin pontua a situação em casa, avisando que a relação com seu pai adotivo é fria e instruindo-o a ficar calado e marchar direto para o quarto depois do jantar, caso o velho apareça. O protagonista concorda, devolve a pergunta sobre como estão as coisas por lá e recebe uma resposta amarga. O velho Jin nem sequer deu bola para os ferimentos do rapaz. Falso Jin digita rapidamente que vai encerrar o papo porque estão chegando à residência. Do outro lado da linha, o verdadeiro Jin Yansheng jaz deitado em uma cama num quarto escuro e simplório, encarando a tela do celular com um semblante tenso e um vazio melancólico no peito. Enquanto vasculha o ambiente, o verdadeiro Jin Yansheng avalia o quanto o quarto é minúsculo e abafado, questionando-se se o irmão realmente cresceu em condições tão precárias. De repente, uma barata enorme aterrissa em sua mão, arrancando dele um grito agudo de puro pavor, enquanto ele se debate desesperado para se afastar do inseto. Do lado de fora, a voz grossa do velho Jin ecoa através da porta, perguntando o que foi toda aquela gritaria. Trêmulo, o rapaz disfarça gaguejando que foi só uma pancada acidental na perna. O mecânico avisa que vai dar uma saída, lembra que deixou comida esquentada na cozinha e exige que ele jante antes de dormir. O garoto concorda, chamando-o baixinho de velho Jin. Tentando normalizar a respiração, o verdadeiro Jin fixa os olhos na tela do celular e reflete sobre o significado do nome do irmão, Yansheng, o renascido do fogo, encarando uma foto antiga de infância salva no aparelho, onde o falso Jin aparece sorrindo montado nos ombros do velho Jin. A mente dele começa a girar em torno de uma dúvida cruel. Se o mecânico realmente o resgatou do incêndio por acaso, por que motivo o esconderia por anos no distrito em vez de acionar a polícia ou a família? A narrativa corta para a imponência de uma mansão luxuosa banhada pela luz da lua. O falso Jin Yansheng cruza o enorme hall de entrada com os olhos brilhando, maravilhado ao constatar que a sala de estar tem o tamanho de uma quadra de basquete, concluindo extasiado que a vida de rico é maravilhosa. O empregado o intercepta com uma reverência respeitosa, avisando que o patriarca só regressará tarde da noite, informando que a ceia já está servida, oferecendo-se para recolher a mochila e pedindo que ele se sirva à vontade. O protagonista apenas solta um ok e dispara para a mesa. O banquete diante dele é digno da realeza. Lagostas frescas, cortes nobres de carne, sopas refinadas e pratos fartos brilhando sob a luz dos lustres. Com os olhos marejados de pura emoção e a boca babando, o falso Jin ataca a comida sem cerimônia, enchendo as mãos de pão e macarrão enquanto devora tudo feito um poço sem fundo, berrando mentalmente que aquilo é o paraíso. Apavorada e suando frio, a empregada assiste à cena com um sorriso amarelo, implorando para ele mastigar com calma, justificando que nunca o vira com tanta fome e garantindo que a cozinha tem estoque de sobra. Contudo, a gula cobra o preço de imediato. A cena salta para o exterior da mansão sob o luar, acompanhada pelo som grotesco de ânsias de vômito e o protagonista esvaziando o estômago no jardim. Desesperada, a empregada corre até a porta da varanda, gritando para saber se ele passou mal de tanto comer e oferecendo-se para chamar uma ambulância às pressas. Estirado de barriga para cima em uma cama colossal e absurdamente
macia. O falso Jin Yansheng solta um arroto sonoro e reflete sobre os excessos do banquete, pensando em como a vida da elite é surreal e desejando que o velho Jin pudesse estar ali para desfrutar daquilo também. Com as mãos cruzadas atrás da nuca, ele divaga por um instante sobre a possibilidade de realmente pertencer àquela família e como seria o rosto de sua mãe biológica. Sacudindo a cabeça e afundando o rosto no travesseiro, ele descarta os pensamentos com firmeza, cravando que o velho Jin é sua única e verdadeira família, e conclui que precisa despachar logo o serviço na escola para voltar correndo para casa. No dia seguinte, a atmosfera na sala de aula da Universidade HT ferve com crueldade. Um valentão de cabelo castanho e penteado lustroso está sentado sobre uma carteira, bebe o conteúdo de uma garrafa e, de repente, cospe e despeja o resto do iogurte de mirtilo direto na cabeça de um colega calouro de óculos, cabelos alaranjados e sardas. O agressor esbraveja furioso, cobrando explicações sobre o fato de ter pedido o sabor manga. Com o rosto encharcado, as lentes cobertas pelo líquido roxo e o corpo tremendo de pavor, o calouro pede desculpas gaguejando, justificando que na cantina só havia restado o sabor morango. Irritado com a resposta, o valentão dispara um xingamento agressivo, mandando-o correr para comprar o produto fora do campus e exigindo que o iogurte certo esteja em suas mãos antes do sinal bater, sob a ameaça de acabar morto se falhar. O calouro solta um ok trêmulo e dispara correndo em direção à saída. Na correria pela porta, ele quase atropela o recém-chegado. O falso Jin Yansheng entra carregando a mochila, lança um olhar de relance para a cena e pondera mentalmente o motivo pelo qual o chefão da facção havia ordenado especificamente que pegassem no pé daquele calouro naquele dia. Enquanto avança pelo corredor da sala, o valentão de cabelo castanho o fita de longe com um sorriso sádico e calculista, pensando consigo mesmo que a atração principal finalmente havia dado as caras. O falso Jin Yansheng resgata mentalmente os dados enviados pelo verdadeiro Jin via mensagem sobre Zhou Qin. Além daqueles três, há outro cara que anda com eles. O nome dele é Zhou Qin, e ele se parece mais ou menos com isto, exibindo um sorriso predador e calculista. O protagonista fixa o olhar no valentão de cabelo castanho à distância e pensa que acabou de encontrar sua nova presa para o dia. Ao chegar à sua carteira, o protagonista depara com um verdadeiro cenário de desastre, restos de macarrão instantâneo e caldo entornados por toda a madeira. Enquanto ele avalia o estrago em silêncio, Zhou Qin se aproxima com um sorriso cínico, ironizando. Foi mal, Anhan. Deixei cair sem querer enquanto comia. Em seguida, fingindo uma indignação barata, o valentão reclama. Por que não fala nada? Eu já pedi desculpas. O falso Jin fecha o cerco, avançando com um olhar gélido e intimidador, que faz Zhou Qin engolir seco e suar frio. Com total naturalidade, o protagonista sentencia. Sem problemas. É só limpar tudo e ficamos quites. Batendo de frente com a audácia, o agressor solta um "hã?" desacreditado. Fechando ainda mais o espaço, com uma feição aterrorizante, o protagonista repete em tom irônico. Quer repetir? Sem dar o braço a torcer, Zhou Qin tenta manter a marra e devolve com insolência. Ficou surdo? A tensão explode na sala quando Zhou Qin perde a linha, avança estourado e berra que o calouro tem desejo de morte. Numa fração de segundo, o valentão dispara um soco pesado, mas para o choque geral da turma, o falso Jin se encolhe instantaneamente, cobrindo a cabeça com as mãos e berrando em pânico. Desculpa, falei demais. Por favor, não me bate. O golpe passa raspando enquanto o protagonista finge uma vulnerabilidade extrema, agachado e tremendo no chão. Contudo, a reação de Zhou Qin é bizarra. Os olhos do valentão se esbugalham em um terror indescritível. O rosto se banha em suor frio e ele começa a gritar em desespero, com as mãos tremendo descontroladamente sobre a carteira. Tomado por um pânico inexplicável, Zhou Qin perde totalmente o controle e berra para que todos saiam da sala imediatamente, ordenando que fechem a porta e ameaçando espancar quem tentar espiar. A turminha de moscas varejeiras sai correndo atropelada e apavorada. Do lado de fora, os alunos se amontoam no corredor em choque. Alguns comentam que Anhan parecia ter recuperado a coragem antes de se mijar de medo. Outros dizem que, pelo berreiro, a briga foi feia, enquanto há quem aposte que o novato não sobreviveu ao dia. Lá dentro, com a sala trancada e isolada, a dinâmica vira de ponta cabeça. Zhou Qin desaba de joelhos no concreto, contorcendo-se em uma dor agonizante enquanto aperta as pernas, completamente incapacitado. Com os olhos arregalados de choque e o corpo paralisado pelo tormento, ele fita o nada e pensa em total desespero. Mas que diabo ele acabou de fazer comigo? Com um sorriso cínico colado no rosto, o falso Jin Yansheng ironiza que detesta apelar para truques sujos, mas prega que estudantes deveriam focar nos livros e que apenas covardes escolhem os mais fracos para perseguir. Antes que Zhou Qin consiga articular qualquer defesa,
O protagonista atira um calhamaço de livros direto no peito do agressor, que engole seco com o impacto. Aproveitando o segundo de confusão, o falso Jin avança com tudo e acerta uma pancada que capota Zhou Qin para trás, esborrachando-o contra a própria carteira. Sem dar margem para respiro, o protagonista enfia a mão nos cabelos do valentão e afunda a cara dele sem dó na nojeira de macarrão espalhada na madeira, esmagando o rosto do garoto nos restos de comida. Soltando uma gargalhada sádica e com o olhar implacável brilhando por trás das lentes, ele sussurra que havia pedido apenas para limpar, mas que o próprio valentão fez questão de meter a mão na massa. Pela janela da sala, com a fachada da faculdade banhada pela luz do dia ao fundo, apenas os abafados sons da surra encerram a sequência. Mantendo o domínio total da situação, o falso Jin Yansheng contempla a cena com uma risada debochada, enquanto Zhou Qin jaz completamente destruído e imerso em molho. A narrativa então pausa para detalhar as engrenagens da Universidade HT. A grande maioria dos alunos ostenta berço de ouro e laços políticos, enquanto uma minoria miserável entra apenas por bolsa de estudos baseada em notas geniais. Essa divisão explosiva paria um ecossistema de panelinhas e castas. Nas dependências da academia, a lei da selva impera. Para subir na hierarquia, é preciso descer a porrada, já que os punhos mais pesados ditam as regras. Um vale-tudo tacitamente abençoado pela diretoria, que treme na base diante dos doadores bilionários. Para salvar as aparências e evitar escândalos jurídicos, a reitoria impôs apenas 2 proibições com expulsão garantida: 0 brigas em áreas públicas do campus e 0 formação de facções criminosas. Para driblar o sistema, os alunos adaptaram o circo. Gangues oficiais viraram clubes esportivos de fachada, e porradarias abertas se transformaram em sessões de sparring estritamente internas. Como a escola se esquiva de interferir nos assuntos dos clubes, formou-se um ranking implacable de poder de combate, onde os reis do topo mandam e desmandam na ordem interna da instituição. Caminhando pelo corredor, o verdadeiro dono daquele visual imponente dá as caras: Jin Junhuan, o temido rank 10 e líder do clube de taekwondo. Pouco à frente, a turminha de fofoqueiros continua amontoada, especulando se Yanhan havia desmaiado com o espancamento. De repente, o som de passos pesados paralisa a multidão, que recua em pânico ao reconhecer o dono daquela presença sufocante. O clima congela no corredor. A aura opressiva de Jin Junhuan esmaga os alunos como se uma colossal serpente roxa os apertasse, fazendo todos tremerem e darem passos para trás em silêncio absoluto. Avançando rumo à porta, o líder do primeiro ano reflete que o silêncio lá dentro significa que o peão inútil que mandou para a missão já concluiu o serviço. Ele sabe que o novato misterioso tem força para ameaçar seu posto, mas já preparou o bote. Ao abrir a porta, o flagrante de agressão estaria escancarado, e com dezenas de testemunhas prontas para o abate, a expulsão por quebra de regras estaria garantida. Com um sorriso vitorioso, ele estica a mão e toca a maçaneta. A porta se escancara, revelando o cenário perfeito para a armadilha, mas a realidade que atinge os olhos de Jin Junhuan o deixa completamente paralisado de choque. O falso Jin Yansheng surge com um fio de sangue escorrendo pelo nariz, mantendo um sorriso cínico enquanto convida a todos para entrarem, fingindo inocência ao justificar que os machucados foram fruto de uma queda boba e que precisava trocar as lentes dos óculos com urgência. Por dentro, Jin Junhuan processa a bizarrice da cena, sem entender qual é a jogada do rival. Ao bater o olho no fundo da sala, ele flagra Zhou Qin totalmente destruído, com a cara enterrada na sujeira de macarrão e soluçando em prantos, enquanto escuta o protagonista sussurrar ameaças sádicas, avisando que se o valentão abrir a boca sobre a surra, limparia o resto da sala com a própria cara. Analisando a situação de relance, Jin Junhuan deduz que o oponente está escondendo o próprio poder por algum motivo escuso. Decidindo jogar verde, ele balança a cabeça com desdém e inventa uma desculpa esfarrapada para sua invasão, dizendo que só estava de passagem pelo corredor, viu o tumulto e resolveu checar se uma briga havia estourado. O clima pesa de vez quando Jin Junhuan se aproxima, cravando os olhos no protagonista para confirmar se ele é realmente Yanhan. Enquanto finge total submissão por fora, o falso Jin matuta que aquele cara de olhar estreito só pode ser o chefão dos calouros. Antes que qualquer bosta maior aconteça, Zhou Qin bota a cabeça para fora do chorume e berra em desespero, gritando que nenhuma confusão rolou e que ele só havia tropeçado e capotado sozinho no chão. Diante da desculpa esfarrapada, Jing solta um sorriso cínico, fingindo concordar ao dizer que abomina qualquer tipo de bullying na sua turma e que o foco de todos deveria ser apenas estudar. O protagonista cede na hora, balançando a cabeça em sinal de obediência, enquanto a aura opressiva de Jing assume a forma visual de uma gigantesca serpente roxa, esmagando o ambiente, sentindo o cheiro de osso duro de roer. O falso Jin decide abaixar a crista temporariamente, aceitando o comando com um sorriso falso e dando um tapinha falso no ombro do rival. Aproveitando o teatro, Jing saca que ainda precisa checar as outras salas e empurra uma incumbência barata, mandando o suposto novato correr para comprar um lanche
baixe para ele. Para humilhar o calouro, Jing abre a carteira, puxa uma única moeda de troco e a atira no chão, ouvindo o som metálico ecoar pelo piso de cerâmica. Com um sorriso de deboche, o líder do taekwondo pede desculpas cínicas, inventando que machucou a coluna nos treinos do dia anterior e exigindo que o protagonista se abaixe para recolher a mixaria. O falso Jin trava por um segundo, e Jing aproveita para puxar um bolo de notas de dinheiro, jogando tudo para cima com soberbia e justificando que uma merreca daquelas não comprava nem bala. Encarando a chuva de notas espalhadas pelo chão, o falso Jin levanta o olhar com uma frieza cortante, avisa que só quer comer um simples pão e manda o valentão enfiar o resto do troco no bolso como gorjeta pelo favor. Desafiador, Jing Junhuan pensa em silêncio para ver até onde o garoto vai aguentar a farsa. A tensão dispara quando o falso Jin fecha o punho com tanta força que os nós dos dedos estalam, mostrando que o limite da paciência chegou ao fim. Percebendo a reação, Jing abre um sorriso presunçoso e instiga o rival mentalmente, desafiando-o a soltar um soco e lembrando que o exército de testemunhas ao redor garantiria a expulsão imediata. No mesmo segundo, a postura agressiva evapora. O falso Jin se joga de joelhos no chão e começa a catar cada nota de dinheiro espalhada em uma velocidade absurda. Apertando o bolo de grana contra o peito com os olhos brilhando em formato de cifrão, ele comemora a sorte grande de faturar dinheiro fácil direto do solo, sentindo-se rico de novo. Sem perder tempo, ele despede-se com um falso entusiasmo e dispara correndo para fora da sala. Focado na cena, Jing Junhuan o observa sumir e conclui que o oponente é muito mais escorregadio do que imaginava. Um sorriso cínico surge em seu rosto enquanto ele emite uma energia sufocante, pronto para as próximas etapas do plano. Enquanto corre pelo corredor do campus, o falso Jin monta o quebra-cabeça. O capanga que ele havia arrebentado na cobertura só podia ser o lacaio de Jing Junhuan. Tudo se encaixa, revelando que a provocação anterior aconteceu porque o valentão correu para se esconder atrás do líder dos calouros. Analisando o perfil do rival de olhos estreitos, ele deduz que o sujeito é especialista em maracutaias. Com um sorriso predatório e os dentes à mostra, ele decide que vai antecipar o bote e descer a lenha naquele maldito até que ele implore por piedade de joelhos. Disparando pelos corredores, o falso Jin cruza feito um vulto por um colega ruivo de óculos que carrega uma garrafa. O rapaz freia assustado, olha por cima do ombro através do reflexo das lentes e pensa confuso sobre o motivo de uma feição tão aterrorizante ter tomado o rosto de Anhan. Enquanto isso, em outra ala do campus, a placa na porta denuncia o clube de boxe. Lá dentro, um brutamontes loiro, musculoso e sem camisa desfere socos brutais e velozes contra um pesado saco de pancada, esbanjando força bruta com suas luvas vermelhas. De repente, a porta bate com força e um subordinado afobado invade o recinto, esbravejando o título de chefe e avisando com a voz trêmula que a casa caiu. Interrompendo a rotina de socos, o líder do boxe vira o rosto emburrado para encarar o lacaio, que gagueja ao confessar o imprevisto. O saco de pancada humano que o chefão estava espancando havia apagado de vez, revelando o capanga estirado e desacordado bem no meio do equipamento de treino. Sem demonstrar um pingo de empatia, o lutador resmunga irritado pelo alarde desnecessário, perguntando se o subordinado achava que o idiota havia batido as botas. Com frieza, ele manda arrastarem o infeliz direto para a enfermaria, ordenando que inventem uma desculpa barata de que ele despencou da escada. O lacaio bate continência mental e obedece na hora, enquanto o líder retoma a postura marrenta, provando que destruir pessoas faz parte de sua terça-feira comum. Em cima de um banco de madeira, uma jaqueta branca descansa amassada enquanto um celular começa a vibrar violentamente, ecoando o toque de chamada. A tela se acende exibindo uma notificação de chamada de voz, com a foto de perfil e o nome de Jing Junhuan.